colocar a nossa projeção ali. Então, nós demos uma pausa, mas nós vamos falar sobre as 7 igrejas. Falamos, né, do domingo retrasado, da igreja de Éfeso. Quantos estavam aqui domingo retrasado? Então, eu vou só recapitular algumas coisas, para que os irmãos possam pegar aí, como quem diz, o fio da meada. O fio da meada, dá para entender essa expressão, Adriano? O Adriano é o mestre das expressões entre nós, né? É a pessoa que fala mais expressões, não é, Gabriel? Fala muitas expressões. Fio da meada, todo mundo fala isso aqui? Eu achei que era uma coisa meio goiana. Fio da meada. Então, quero que você pegue o fio da meada, se caso você não estava aqui no domingo retrasado, que nós falamos da igreja de Éfeso. Mas então, vamos ler a carta, né, que são só 4 versículos, a igreja de Esmirna, e aí nós recapitulamos algumas coisas. Avança para mim que eu já coloquei o versículo. Ao anjo da igreja em Esmirna, quantos estão comigo aqui? Diga amém. Amém? Escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, entre parênteses, tu és rico, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém? Vai passando para mim, por favor. Aqui está alguma parte que nós recapitulamos. Então, no capítulo 1 de Apocalipse, o Senhor aparece para João, né? João ali já um ancião, cai aos pés do Senhor como morto, e o Senhor então, né, levanta João e fala: João, o que você está vendo, o que você vai ouvir, escreve e manda às 7 igrejas. Vamos falar junto as 7 igrejas? Diga comigo: Éfeso, vamos falar juntos: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então, quantas igrejas são, meus irmãos? 7. 7 não é o número da totalidade das igrejas. Não é a totalidade das igrejas, claro, que existiam naquela época, e nem era a totalidade das igrejas da Ásia. Então nós vamos ter que lembrar, o número 7 na Bíblia, ele é simbólico. É um número que expressa perfeição, expressa completude. Quando o Senhor fala para mandar a carta para 7 igrejas, Ele está dizendo: isto é para todas as igrejas. Diga amém. Então, esse é um número perfeito. 7 é um número de perfeição. Essas 7 igrejas, o Senhor, a mente do Senhor é tão poderosa, que Ele consegue agrupar em 7 igrejas a totalidade de todas as igrejas que já passaram pela terra. Uau, isso é poderoso. E nós vamos estudá-las, essas igrejas, também nesse aspecto profético, que é quando nós olhamos e vemos que igreja ela representa na história da igreja. E nós já vimos que a primeira igreja, a igreja de Éfeso, ela representa a igreja do primeiro século. Então, do ano 30 até o ano 100, a igreja de Atos dos Apóstolos, e a igreja, né, poucos anos depois dos apóstolos, a igreja do primeiro século é a igreja de Éfeso. É a igreja que o Senhor elogia porque tem boas obras, porque tem labor, porque tem perseverança, porque rejeita e odeia os nicolaítas, odeia, né, os clericais. E o Senhor fala: tem uma coisa porém contra você. Quantos se lembram disso? Você perdeu o primeiro amor. Foi isso que o Senhor disse para Éfeso. Éfeso é a igreja representada, a igreja do primeiro século. Só lembrando, nós falamos isso então na primeira reunião, que você pode estudar de 3 formas, de 3 aspectos estas cartas. Você pode estudar no aspecto literal. O aspecto literal é assim: o Senhor realmente escreveu para aquela igreja, então aquela igreja estava passando por aquelas coisas, aquilo que o Senhor elogia realmente eram virtudes naquela igreja, aquilo que o Senhor repreende é porque eram falhas naquela igreja, e
E isso é uma forma de estudar, é um aspecto histórico, quando vocês estão me acompanhando. Mas tem como você estudar também num aspecto devocional. Você pega cada uma das coisas que o Senhor elogia, que o Senhor repreende, e traz para a sua vida. E fala, olha, isso aqui o Senhor não gosta na igreja de Éfeso, Ele também não gosta na minha vida. Olha, isso aqui o Senhor elogiou na igreja de Filadélfia, eu quero ter isso na minha vida. Mas existe uma terceira forma, que é o aspecto profético. Nós estamos falando tanto do devocional quanto do profético. O profético é, cada igreja representa uma época da igreja. É claro que eu não estou falando de uma placa de igreja, de uma denominação. Estou falando de uma era da igreja, uma época da igreja. Quantos estão me acompanhando então? Vamos lá. Alô? Então, quais são a estrutura das cartas? As cartas, elas são semelhantes, elas mudam o conteúdo, mas a estrutura é a mesma. Então, ela funciona basicamente de três partes. Primeira parte, ela tem uma apresentação do Senhor. O Senhor se revela. Você vai ver o tanto que é poderoso, porque todas as vezes que o Senhor se revela, Ele se revela sendo a provisão. Antes do Senhor falar as suas falhas, antes do Senhor falar as suas virtudes, antes do Senhor te repreender ou do Senhor te elogiar, Ele diz quem Ele é. E o que Ele é provisão para nós. E sempre o que Ele vem antes daquilo que nós estamos passando. Então não importa com que você tem lutado nesses dias, quais são as dificuldades, quais são as demandas, quais são as situações. Pastor, meu problema é financeiro. Pastor, meu problema é no casamento. Eu tenho encontrado dificuldade na criação dos meus filhos. Eu tenho encontrado dificuldade com relação à enfermidade. Qual é a área que você tem passado? Só quero dizer que o nome do Senhor é Eu Sou. O Senhor é. E Ele então se manifesta revelando o seu nome. O nome do Senhor tem poder. Diga amém. Então quem Ele representa muito. Por isso que a maneira com a qual Ele se revelou para Moisés foi Eu sou. Por quê? Porque só eu sou. Porque Ele é tudo que você precisa. Ele é aquilo que você necessita. Então Ele é a nossa provisão. E você vai ver então que em cada carta o que Ele é uma provisão para aquilo que aquela igreja está passando. Vamos avançar. Segue então com a mensagem para a igreja. Normalmente com repreensões e elogios. Começando pelo elogio. E por último, uma palavra de promessa, uma palavra de esperança, uma promessa para os vencedores. Sobre os vencedores, irmãos, eu quero que você guarde muito isso no seu coração, no seu espírito, porque este é o meu espírito, esse é o meu coração em fazer com que nós mergulhemos nessas 7 semanas estudando essas cartas. Porque eu creio que essa é uma das razões principais que nós devemos olhar para essas cartas. Conhecer o padrão do vencedor. Quem é o vencedor? Quem é o vencedor? Porque talvez a sua cabeça só pelo fato de eu ser crente, eu já vou ter uma recompensa. Mas isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia que você vai ter uma recompensa porque você é cristão. Quem vai ter recompensa porque você é cristão é Jesus. Jesus realmente recebeu autoridade, um nome sobre todo nome, pelo que Ele fez por nós. Mas agora, o que nós fazemos, como nós respondemos à graça que recebemos, vai determinar se nós vamos receber recompensa ou não. Quantos querem receber a recompensa do Senhor naquele dia? Eu creio que todos nós queremos. Então, se você quer receber a recompensa, se você quer ser um vencedor, você pode perguntar: como? Quais são os critérios? Qual é o padrão? Qual é o parâmetro? Essas cartas vão mostrar para nós um parâmetro. Por quê? Porque nessas cartas nós vemos o que o Senhor elogia e o que o Senhor repreende. O que o Senhor gosta e o que o Senhor odeia. É o Senhor que fala isso. Então, quando Ele fala, quando Ele mostra naquelas igrejas, você traz para a sua vida. E isso mostra para nós qual é o parâmetro do vencedor. Amém? Bom, então, entrando aqui agora na carta a Esmirna. Primeiro, Esmirna, talvez você, fora de Apocalipse, que não lembra de ter ouvido falar de Esmirna, né? E realmente não tem outra menção de Esmirna na Bíblia. Então Esmirna é uma cidade, né,
uma cidade situada ali ao norte de Éfeso, também uma cidade portuária, uma cidade próximo ao mar Egeu. Ela é uma cidade que estava na costa, então, da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Certamente foi visitada, né, ou por Paulo, ou pelos discípulos de Paulo, recebeu o evangelho, tanto que a igreja estava estabelecida lá, mas que nas cartas, e nem no livro de Atos, é falado sobre ela. Aí eu coloquei duas referências aqui, que são, na verdade, algo que você pode incluir Esmirna aqui. Olha o que diz Atos 19, verso 10. Durou isso por um espaço de 2 anos. Isso aqui é quando Paulo estava em Éfeso. De Éfeso, projeta para mim o próximo, por favor. Ficou meio apagado, né? Mas os irmãos conseguem enxergar ali? Éfeso, Esmirna? De Éfeso até Esmirna, são 65 quilômetros. Né? Agora pode voltar. Só para os irmãos terem uma ideia. Paulo ficou em Éfeso 3 anos. Isso está descrito lá em Atos 19. Aí ele diz isso. Durou isto por um espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Todos os habitantes da Ásia, talvez então incluía Esmirna. Olha o que diz também o apóstolo Pedro na sua carta. Prefácio, saudação de Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Forasteiros é como nós, não eram judeus, são cidadãos que são de outra pátria, de outra nação, e ele inclui os irmãos da Ásia. Então, eu creio, pode avançar ali, que essas referências incluem Esmirna, incluem a igreja de Esmirna, amém? Bom, eu coloquei aqui, essa foto de Esmirna hoje, que chama Esmir, né? Não Esmirna. Por que eu estou mostrando para os irmãos? Para que você também compreenda o aspecto histórico. Claro que ele é o mais inferior no que diz respeito à revelação, né? Conhecer o que existia, como era a cidade, enfim, isso não representa muita coisa, mas teve uma coisa que me chamou a atenção. Os irmãos estão comigo aqui? Teve uma coisa que chamou a atenção. A cidade de Esmirna, ela era uma cidade muito antiga, né? Então, ali centenas, milhares de anos antes de Cristo, já existia Esmirna, mas ela foi destruída. Esmirna foi destruída, e contam os historiadores que no 400, do 4º século antes de Cristo, ela foi reconstruída. Então, a história mostra que Esmirna é uma cidade muito antiga, lá da antiguidade, deixou de existir e voltou a existir, o que deu um apelido para ela de uma cidade que morreu e tornou a viver. Opa! Como é que foi a forma que o Senhor se apresentou para essa igreja? Eu sou aquele que estive morto e tornei a viver. Percebe? Isso é só um aspecto histórico, mas o Senhor, Ele encaixa todas as coisas. Essa cidade hoje você pode visitar, está lá na Turquia, parece ser uma cidade bonita, nunca fui lá, né? Eu vi algumas outras fotos, assim, quando eu estava preparando, uma cidade muito bonita, essa cidade hoje é a 3ª cidade do país, né? Não se chama mais Esmirna, chama Esmir, né? Mas é a mesma cidade. Bom, avançando, nós entramos então nos versículos, né? Primeira coisa, o Senhor, antes de eu falar versículo 1, né, a maneira que o Senhor se apresenta, já mencionei, a palavra Esmirna, ela é a mesma palavra de mirra. Esmirna é mirra. Mirra é uma palavra que aponta para sofrimento. Por quê? Porque é com a mirra em si só, não é muita coisa, mas o que você faz com a mirra é que realmente tem significado. Então, da mirra, que é uma planta, se faz um óleo. Para fazer o óleo, ela precisa ser prensada. Para fazer o óleo, ela precisa ser amassada. Para fazer o óleo, ela precisa ser pressionada. Isso nos fala de sofrimento, pressão, tribulação. Essa é Esmirna. Será que isso tem alguma coisa a ver com a característica dessa igreja? Nós vamos ver que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Hoje, né, preparando essa mensagem, lendo, orando, meditando, eu senti isso no meu coração. Talvez essa reunião
seja ainda mais específica, além do ensino da palavra, para aqueles que talvez estão passando por dias de sofrimento, talvez para aqueles que estão passando por dias de tribulação. Sabe, a nossa vida não é uma eterna tribulação, acredite nisso, mas não podemos negar que tem dias que nós passamos por tribulação. Realmente tem dias que o desânimo bate a porta, tem dias que nós não sabemos muito como reagir, não sabemos muito, né? A única coisa que nós precisamos é perseverar. Sabe, tem momentos que não tem nem como fazer muita coisa, eu só preciso permanecer. Já viu esses dias? Já passou por dias assim? Isso são dias de pressão, são dias de sofrimento. Pastor, não, nós estamos na nova aliança, nós estamos na graça, eu não posso aceitar dias de sofrimento. Filho, não é porque Deus quer esse sofrimento, mas é inevitável, a vida vai trazer certos sofrimentos para nós. Enquanto nós vivermos nessa terra, a vida vai trazer sobre nós dias difíceis. O apóstolo Paulo mesmo falou: olha, se vista da armadura de Deus, para que você possa suportar o dia mau. Por quê? Porque o dia mau vai vir. Ele não estava sendo o profeta do caos aqui, né, declarando que os irmãos iriam ter dias maus. Não, é só uma constatação. Dias maus virão. Dias que às vezes nós sofremos mais do que outros dias, eles acontecem. Dias de tribulação, eles vêm. A questão é, nós não queremos é viver, nossa vida não pode ser uma vida de tribulação. Quantos vão dizer amém? Então eu creio nisso. Eu creio, né, que Deus é bom e nos faz passar pelo deserto. Deserto, eu e você podemos passar. Não é a vontade de Deus que nós morramos no deserto e vivamos a vida inteira no deserto. Mas para chegar na terra prometida tem que passar pelo deserto. E o deserto é essa sequidão, o deserto é essa angústia, é o calor, é a pressão. Esmirna é pressão. É tão interessante que essa igreja, o Senhor não repreende nada. Então, você vê que nas 7 igrejas, eu falei isso para os irmãos, tem repreensões e tem elogios. Quantos lembram disso? Repreensões e elogios, e começa pelos elogios. Mas tem 2 igrejas que não têm repreensões e elogios. Filadélfia é uma delas. Filadélfia tem só elogio e nenhuma repreensão. Essa é a igreja louvada, essa é a igreja elogiada, essa é a igreja que nós devemos mirar, a igreja que só recebe elogio do Senhor. As outras recebem correções, repreensões, mas tem uma que não recebe nem repreensão e nem elogio. Qual é ela? Esmirna. O Senhor não faz nenhum elogio e o Senhor não faz nenhuma repreensão. Por que que o Senhor não faz nenhum elogio e nenhuma repreensão? Porque essa é a igreja sofredora. Essa é a igreja que está padecendo, que está sofrendo pelo nome do Senhor. Então, para uma igreja como essa, o Senhor só consola. Não tem o que repreender, porque o que vai repreender numa igreja que está morrendo pelo nome do Senhor? Não tem repreensão. Não tem obras para ser elogiado. Por quê? Porque em dias assim, você só permanece. Lembra disso. Em dias de pressão, irmãos, você acha que alguém teria coragem de chegar para aquela igreja e falar assim, ó, vamos lá, vocês não estão pregando o evangelho, vocês não estão fazendo encontro, cadê os líderes, os treinamentos, cadê as coisas? Eles estão sendo devorados pelos leões. Só de eles estarem permanecendo na fé, isso já é uma grande vitória. Quantos concordam comigo? Então o vencedor em Esmirna, ele só permanece, ele não faz nada, não tem obra alguma. Por quê? Porque uma igreja de mártires, ela simplesmente entrega a vida, não tem obra, a vida dela é consagrada, é entregue ao Senhor. Esmirna representa a igreja martirizada. Então vamos avançar, entrando então nos versículos. Uma carta menor, então só são 4 versículos. E o Senhor diz, né, na apresentação, né, na revelação, no versículo 8, Ele se mostra como aquele que esteve morto e tornou a viver. O Senhor esteve morto e tornou a viver. Agora, por que o Senhor fala isso? Profeticamente, irmãos, do ponto de vista profético, a igreja de Esmirna representa a igreja do 2º e do 3º século. Se você vai acompanhando comigo cronologicamente, você vai ver que as cartas estão em ordem cronológica.
Então Éfeso representa a igreja do primeiro século. E Esmirna, que vem depois, representa a igreja depois, logo depois. Então ela representa a igreja do segundo e terceiro século. Essa foi a época, esse foi o período da história da igreja, aonde a igreja mais padeceu, aonde a igreja mais sofreu. Então, diante da perseguição, então todos aqui já viram, eu coloquei uma imagem ali, né? Todos já viram essa, já conhecem a imagem do Coliseu. Era essa época. Essa era a época de Esmirna. Então, até hoje tem, né, sobras. Isso aqui é uma foto atual. Isso aqui é só um resto do que sobrou da arena. Essa arena, chamada de Coliseu em Roma, ela foi feita para diversão. E os romanos, de Roma mais especificamente, tinham uma diversão abominável. A diversão deles era ver leões devorando cristãos. Essa era a diversão deles. Contam-se os historiadores que os leões ficavam em média 2 meses sem comer. Ficavam 2 meses sem comer, e aí eles soltavam os cristãos e soltavam os leões. Os historiadores narram que tinham dias que as arenas estavam tão cheias, mas tão cheias que os leões ficavam assustados. E eles não iam para cima. E aí os próprios cristãos precisavam atiçar os leões para eles virem atacá-los. Porque eles ficavam assustados com tanto de gente que tinha. O Coliseu, que está até hoje lá, um pedaços dele, né, ruínas dele em Roma, era um ginásio, né, era uma arena para 20 mil pessoas. Você consegue imaginar isso? Isso aconteceu no segundo e terceiro século. Uma igreja completamente sofredora. Uma igreja absolutamente debaixo de perseguição, aonde praticamente se tornar cristão é comprar um bilhete para o céu. Se tornar cristão é assinar o termo de óbito, vou morrer, porque não vai sobrar muita gente. Porque o ser crente é uma questão de eu ser contra o império, contra o imperador. Então todos os cristãos, eles morriam, eles eram perseguidos simplesmente por dizer que criam em Jesus. Porque todo cidadão romano deveria reconhecer o imperador como Senhor. E não poderia chamar outro de Senhor, mas os cristãos diziam que o Senhor deles era Jesus Cristo. Por causa disso eles morriam. Por causa disso eles eram perseguidos. Enquanto os romanos se curvavam e diziam: Ave César, Ave César. E essa era a saudação ao imperador, Ave César. Os cristãos falavam: Ave Christos, Ave Christos. E se eles não negassem, a perseguição viria. E a principal morte era a morte nos coliseus, era a morte nas arenas. Essa é a igreja de Esmirna, a igreja, né, que o Senhor simplesmente conforta, que o Senhor somente consola. Então nós não vemos, né, para Esmirna nenhuma repreensão, mas também não vemos elogios. Por quê? Porque não tinham obras nesse momento. Aí nós vemos que o Senhor aparece para a igreja e fala: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas eis que estou vivo. Em outras palavras, para vocês que estão morrendo, Esmirna, eu quero te dizer: assim como eu morri e tornei a viver, vocês morrerão, mas vocês também ressuscitarão. Essa é a palavra. Olha, isso aqui é só a revelação do Senhor, só o primeiro versículo. O Senhor está se apresentando. Percebe que tem tudo a ver com o contexto da igreja? Aquela igreja estava morrendo, e o Senhor falou: eu também morri, mas assim como eu morri e estou vivo, vocês estão morrendo, vocês viverão. O Senhor é o começo e o fim. Eu quero dizer para você, talvez que hoje entrou aqui, sabe, com dias de angústia, com dias de sofrimento, com dias, na verdade, que você às vezes não está vendo. Sabe quando você entra num túnel, você dirigindo, viajando, você entra num túnel e não vê ainda o final dele? Talvez é como está a sua vida hoje. Mas o Senhor, Ele fala para você: eu estou vendo o seu começo, mas eu já preparei também o seu fim. O Senhor já preparou o final.
Eu coloquei esse símbolo aqui porque esse é o Senhor. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Acredite, meu irmão, minha irmã, ainda que os seus dias estejam difíceis, não é o fim da história. O fim da história já está descrito pelo Senhor. Ele é o ômega. A história da sua vida só acaba quando Ele diz amém, quando Ele diz que terminou. Então não fique pensando, sabe, que esses dias de dificuldade, esses dias de tribulação, esses dias de angústia é o seu fim. Não é. Não é o seu fim. O Senhor esteve morto e tornou a viver. Você está passando por dias difíceis, a ressurreição virá. O ômega é o Senhor, o fim é o Senhor, o último é o Senhor, a palavra final é do Senhor. Diga amém. Então o Senhor, no versículo 9 e 10, Ele libera a mensagem. Qual é a mensagem para a igreja em Esmirna? Ele fala basicamente 3 coisas. Primeiro, ele diz que conhece a tribulação e a pobreza. Primeira coisa que o Senhor fala: eu conheço a sua tribulação e conheço a sua pobreza. Projeta para mim, por favor, Filipenses capítulo 3, versículo 9. Tribulação, meus irmãos, se o Senhor se revela como aquele que morreu e tornou a viver, o Senhor está falando para essa igreja: a sua tribulação vai produzir na sua vida a ressurreição. Por quê? Porque tribulação, olha para cá, é uma das principais formas do Senhor purificar as nossas vidas e nós experimentarmos o poder da ressurreição. Uma das principais formas de experimentar o poder da ressurreição nas nossas vidas é quando passamos por dias de tribulação. Olha o que diz: e ser encontrado nele, não tendo justiça própria, justiça que procede da lei, mas a que vem, parece que está Filipenses, deixa eu ver se eu coloquei certa referência, verso 10, não é esse, mas só avança, versículo 10, dá para avançar aí? Quero conhecer Cristo, o poder da sua, o que, meus irmãos? Ressurreição. E a participação em seus, olha aqui, sofrimento junto com ressurreição, no mesmo versículo. Tornando-me um com ele na sua morte. Pode voltar o slide. Quando nós passamos por sofrimentos, irmãos, preste atenção, nós nos assemelhamos também com o Senhor. Porque assim como Ele sofreu, e nós estamos sofrendo, a Bíblia diz que Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então você quer experimentar de ressurreição na sua vida? É inevitável que venha antes tribulações. É em dias de tribulações, é em dias de angústia, é em dias de provações, é em dias de sofrimento que nós temos uma oportunidade colocada diante de nós de ver ressurreição acontecendo, de ver o poder da ressurreição acontecendo nas nossas vidas. Então o Senhor fala para eles: eu conheço a sua tribulação, eu conheço. Em outras palavras, eu também passei por tribulação, eu estive morto, mas eu estou vivo, eu estou vendo o sofrimento de vocês, mas vocês também vão viver. Mas ele diz, não conhece só a tribulação, ele conhece também a pobreza. Aqui é algo que eu quero te fazer refletir um pouco, porque alguns podem ler, podem ouvir e falar: uau, pastor, se nós estamos vendo a característica dos vencedores, então será que para ser vencedor tem que ser pobre? Porque o Senhor fala que conhece a pobreza da igreja vencedora. Mas na mesma frase ele diz: conheço a pobreza, mas és rico. Conheço a pobreza, mas você é rico. Preste atenção, ser pobre não é uma condição para ser vencedor. Amém, irmãos? Você crê nisso? Você quer prosperar? Não tem problema nenhum prosperar então. Ser pobre não é uma condição. Mas quando o Senhor coloca, conheço tua pobreza, mas você é rico, mostra que existe duas óticas. Existem duas perspectivas. Na perspectiva natural, aquelas pessoas, aquela igreja, realmente era uma igreja pobre.
Na perspectiva de dinheiro, aquela igreja era uma igreja pobre, mas ela não era pobre para com o Senhor. Diante do Senhor, ela era rica. Diante do Senhor, ela tinha tesouro. Lembra que Jesus disse? Acumuleis para vós outros o quê? Tesouros no céu. Tesouros no céu, onde prata nem ferrugem corrói. Então preste atenção, irmãos. Eu queria falar um pouco sobre essa questão da pobreza. Por quê? Talvez você já ouviu isso em algum lugar. Pobreza, talvez até você fala, né? Não, pastor, eu fui lá na casa daquela pessoa e tudo. É um barracozinho, uma casinha bem pobre, bem humilde. Já ouviu isso? Pobreza não é sinônimo de humildade. Amém? É claro que é muito mais fácil, na pobreza, você reconhecer a necessidade do Senhor. Por isso que é muito mais difícil um rico entrar no reino dos céus. Quantos estão comigo? Por que é difícil um rico entrar no reino? Porque um rico normalmente é arrogante. Porque o rico normalmente é soberbo. Ele não precisa de Deus. Aí a Bíblia fala, mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, é possível que nós tenhamos ricos, generosos, cheios do Espírito? É, mas é um milagre. Segundo o Novo Testamento, isso é milagre. Isso é só o que Deus pode fazer. Porque, normalmente, ricos são arrogantes. Quando eu falo arrogante, é para com Deus, principalmente. Eu não preciso de Deus. E, normalmente, pobres são humildes. Mas isso não é geral. Pode haver, isso é terrível, mas pode haver pobre arrogante. Pode ou não pode? Então a questão aqui, meus irmãos, não é se você é pobre ou rico de bens. A questão é como você é para com o Senhor. Então, tem gente que é pobre de dinheiro, mas também é pobre de revelação, é pobre de sabedoria, é pobre de fé. Esse é rico para com o Senhor? Não. Mas se você for pobre financeiramente, mas for rico de revelação, for rico de fé, for rico de sabedoria, você é rico para com o Senhor? Sim ou não? Sim. Essa era a igreja de Esmirna. Era pobre financeiramente. Por que era pobre financeiramente? Não é nenhuma que... Eu creio que a sabedoria de Deus, a revelação de Deus nos faz prosperar. Você crê nisso? A questão é que essa igreja não dava tempo de prosperar. Nem dava tempo. Então você se converte e você é pobre. A sabedoria que você adquire, a revelação que você adquire, a fé que você adquire por estar no Senhor, pode te fazer prosperar, sim ou não? E normalmente faz. Só que é o seguinte, você converteu e amanhã estão te jogando na arena para ser comido. Você vai morrer pobre. Mas você morre derrotado? Não, você morre rico para com o Senhor. Você morre como alguém que tem um tesouro no céu. Amém, irmãos? O Senhor diz também que tinha nessa igreja aqueles que a si mesmos se declaravam judeus e não eram, mas eram sinagoga de Satanás. Quando você ouve a palavra sinagoga, logo vem na sua mente judaísmo. Por quê? Porque a sinagoga é o local das reuniões dos judeus. Essas são as sinagogas. Então preste atenção. O Senhor está falando que tinha pessoas ali que eram contra a igreja de Esmirna. E em todas as cartas você vai ver que tem opositores. Em todas as cartas você vai ver que tem aqueles que são contra. Lá para os Efésios, né, Efésios não, mas para a carta de Éfeso, o Senhor fala: eu tenho algo ao seu favor, você odeia as obras dos nicolaítas, e eu também odeio. Ou seja, tinha alguma prática, um perfil de crente que era contra o que Deus estabeleceu. E nessa igreja também tinha. Qual era o perfil? Era aqueles que se declaravam judeus e não eram. É possível ter falso judeu? É possível nós sabermos quem são os verdadeiros judeus? A palavra do Senhor diz, Romanos 2, verso 29. Eu só vou mencionar e ler para você. Judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então preste atenção. Você acredita que até hoje existem no meio evangélico, existe no meio da igreja, irmãos que querem ser judeus? Igrejas que querem voltar para Israel, querem voltar com as práticas judaizantes, sim ou não?
Existe, mas isso é contra o ensino do Senhor. O Senhor, Ele nos deu um novo caminho. Não é para nós voltarmos para as antigas práticas do povo de Deus. Os judeus eram povo de Deus? Sim, mas o Senhor veio para eles e eles não receberam. Então hoje, o Israel de Deus chama-se igreja. Diga amém. Quem é Israel hoje? Israel hoje é aqueles que creem. Como diz Gálatas capítulo 3, estes são os verdadeiros filhos de Abraão. Então realmente o céu é dos filhos de Abraão. Os filhos de Abraão que criam no Messias até que o Messias veio, isso antes de Cristo, e depois que Jesus veio, aqueles que creem em Jesus como Messias. Esses são os filhos de Abraão. Só que não é porque nós cremos no coração que nós devemos então cometer e fazer as mesmas práticas que eles faziam. Naquela época, ali na igreja de Esmirna, isso século II e III, tinham aqueles que declaravam judeus e não eram. Tinham aqueles que queriam voltar à igreja para as práticas judaizantes. E isso o Senhor não aceita. O Senhor fala que tem aqueles que querem, mas não são. Antes são sinagoga de Satanás. E ainda no versículo 10, o Senhor diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Mas mais uma coisa que o Senhor fala, né, para essa igreja. Quando nós queremos aprender com a palavra, nós precisamos ir para a própria palavra. Diga assim comigo: a Bíblia explica a Bíblia. Tem outros 2 eventos no Velho Testamento que falam a respeito de 10 dias. Eu vou só mencionar para você. Primeiro, Abraão manda o seu servo para buscar, lá na sua parentela, para buscar uma esposa para o seu filho Isaque. Quantos conhecem a história? Lembra disso? E aí então o servo chega, encontra, e aí a família pede. A família fala: então antes de você levar Rebeca, antes de você levar, deixa ela 10 dias aqui para nós despedirmos dela. 10 dias. Outro texto está no livro de Daniel. Daniel está no palácio, e aí o rei determina qual era a dieta. O rei Nabucodonosor determina a dieta do povo ali na Babilônia. Daniel então, junto com seus amigos, falam: essa dieta não faz parte da nossa dieta que nós acreditamos, que nós temos como prática. Faz o seguinte: nós vamos comer só legumes, nós vamos comer só o que vem da terra, só essa nossa dieta. E nos avalia dentro de 10 dias. 10 dias. 10 dias mostra para nós um tempo breve, mas um tempo de provação, um tempo de teste. É um teste, é uma prova, é um tempo completo e curto. Então, a Bíblia não fala necessariamente, eu não quero que você interprete de forma literal. Quais são esses 10 dias que essa igreja aqui sofreu perseguição? Esses 10 dias não são literais. O que o Senhor olha para você hoje e fala: você está passando por uma tribulação, mas essa tribulação vai durar 10 dias. Não quer dizer que sejam só 10 dias, ele só fala o seguinte: a tribulação vai ser completa e vai ser curta. 10 dias é um período curto de tempo, não é muito tempo. Para quem está sofrendo, é ruim aqueles 10 dias, mas passa rápido. Quantos já ouviram falar da história de Jó? Sabe que a história de Jó, todo o livro de Jó, são 40 ou 42 capítulos. Você fica imaginando aquele sofrimento de Jó, terrível, terrível. Conta-se, os estudiosos, que toda a tribulação de Jó durou aproximadamente 7 a 9 meses. O que é 7 a 9 meses para a sua vida? Você ficava imaginando às vezes que a vida de Jó foi uma vida sofrida. Não, Jó era rico e depois ficou 2 vezes mais rico. Mas por 9 meses ele perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu os animais, perdeu tudo, ficou doente. Deus só preservou a vida, deixou o diabo tocar nas outras coisas.
mas foi só 7 meses. Quando estão me entendendo? Sabe o que é um tempo completo de provação, filho? É Deus falando para você: eu sou soberano sobre essas provações que você está passando. Você entrou nessas provações, isso começou na sua vida, e eu estou vendo. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Essas provações, primeiro, elas têm fim. Segundo, elas não vão durar muito. Terceiro, não vai ser acima da sua força, porque eu já estou vendo elas. O Senhor já está vendo os 10 dias. A tribulação vai vir, mas vai ser só 10 dias. Quantos têm ouvidos para ouvir? Diga amém. E por fim nós encerramos no versículo 10 ainda. Ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. No versículo 11: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Coroa da vida é uma recompensa para os vencedores. Não são todos que vão receber a coroa da vida. A coroa da vida é uma recompensa para os vencedores. É uma recompensa para aqueles que vão até o fim. Essa imagem era para estar de pano de fundo ali. O vencedor é aquele que se mantém fiel até o fim. Sabe o que é esse fiel até o fim? É fiel até o ponto de morrer pelo Senhor, ou fiel até que a morte chegue. Sabe que às vezes, irmãos, a fé que nós precisamos ter para morrer pelo Senhor, ela é até menor do que a fé que nós precisamos para ser fiel ao Senhor a vida inteira. Talvez você já passou por algumas tribulações, mas tem só 5 anos que você segue a Jesus. Tem 2 anos que você segue Jesus. Tem 10 anos que você segue Jesus. Quero dizer, isso ainda é muito pouco. Nós precisamos seguir a Jesus e servir a Jesus a vida inteira. E se nós formos fiel até o fim, o Senhor nos dará a coroa da vida. A coroa da vida não é salvação. A coroa da vida é recompensa. A recompensa do fiel. A recompensa daquele que vai até o fim servindo ao Senhor. O fim para aquela igreja poderia ser os próximos dias, porque eles já estavam sendo entregues. Mas o fim para você pode ser que você vai ter que servir por 80 anos. Aí qual que é o teste para você? Não é ser comido por um leão. O teste para você é: permanece com o seu coração, permanece com a sua generosidade, permanece com a sua força, com a sua fé, permanece. Porque fazer isso por 1 ano é fácil. Fazer isso 5 anos é fácil. Mas fazer isso 50, 60, 70 anos, isso é para vencedor. Só os vencedores. E se você for até o fim, o Senhor está falando para você: você vai receber a coroa da vida. Tanto que ela diz que para este vencedor, de modo nenhum ele vai sofrer dano na segunda morte. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, diz assim: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Verso 14: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Diga: recompensa. Se permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Preste atenção. A promessa para o vencedor é que não vai sofrer o dano da segunda morte. Ouça-me, falta-me tempo para falar para você tudo sobre isso, mas vai ter um dia que eu e você compareceremos diante do tribunal de Cristo. Nós seremos julgados não para saber se nós vamos para o céu ou para o inferno. Nós seremos julgados segundo as nossas obras. A Bíblia diz que alguns
vão comparecer com madeira, palha e feno. Isso é madeira, isso é a obra humana. Isso é obra que quando chegar diante do Senhor, vai queimar. Estes sofrerão dano. Sofrer o dano não é a mesma coisa que morrer a segunda morte. Porque a segunda morte não tem mais poder sobre nós, diga amém. Segunda morte é lago de fogo e enxofre. Segunda morte vai experimentar quem comparecer diante do trono branco. Apocalipse capítulo 20. Nós não estaremos lá. Nós estaremos diante do Senhor no tribunal de Cristo. Só que, preste atenção, se você foi um crente derrotado, se a sua obra foi palha, se a sua obra não permaneceu diante do tribunal de Cristo, você vai sofrer dano da segunda morte. O dano é o prejuízo. O dano é a disciplina. Parece com a segunda morte, mas é só o dano. Só que para o vencedor nós vemos, de modo nenhum vai sofrer o dano. O que o Senhor está falando é, o vencedor, ele recebe a coroa. O vencedor não sofre o dano na segunda morte. Quantos querem realmente receber a coroa do Senhor naquele dia? Essa é só para os vencedores.